Mas se o cocheiro já está bêbado e entediado, na nossa analogia, pergunto, quem está então governando o comboio? O cavalo. Tudo que ele quer é uma possibilidade de fugir da estrada que gasta seus cascos, que é dura, que não dá para comer asfalto. Então ele está só esperando um momento para fugir da estrada. E quando, como diz a expressão mais comum, o tal do cocheiro vacila ou bobeia, porque está, na verdade, bêbado, o cavalo toma a direção de pastos mais verdejantes, que em geral se encontram à beira do abismo, onde os outros cavalos ainda não comeram. E aí aquela atração misteriosa pelo perigo e pelo proibido, que já está até registrada no Gênesis, mais antigo exemplo que esse é difícil de encontrar. E aí as pessoas caem em tentação, e eu costumo dizer, se o cavalo pelo menos estivesse na proporção do seu próprio peso e instinto, saberia quando iria desbarrancar ou não, mas ele, como não pensa, esquece, olvida-se de que está carregando uma carruagem com passageiro, cocheiro, bagagem. E se for igual aos mastias minhas, muita bagagem. Então, meus queridos, aquilo desbarranca, não é? Abismo abaixo, e depois quem paga o preço, no fim, é a carruagem que simboliza o nosso corpo. Então não é incomum dizer-se que a saúde que nós temos foi aquela que ainda não conseguimos destruir, mas com um pouco mais de perseverança triunfaríamos. E aí a morte virá. Por que então o ser humano destrói até a sua própria natureza física? Vejam que o auge da contradição, no meu entender, foi muito bem capturado pelo grande ecologista, e nós citamos lá do Sul também, que era o Lutzenberger. E quando ele dizia, se nós realmente estivéssemos interessados na condição de uma saúde, nós teríamos que estar preocupados com a saúde do nosso corpo e do meio ambiente, se nós realmente quiséssemos buscar a felicidade. Caso contrário, eu temo que nós estejamos incorrendo no caminho, novamente, da contradição. A contradição serve como uma dor, como um elemento que nos desperta para perceber que algo está errado conosco. Por outro lado, não é a mera repressão, vejam bem, da nossa natureza emocional, às vezes desgovernada, que tornará para nós possível a libertação. Pelo contrário, se eu reprimo um determinado elemento da minha natureza, eu crio uma reação, o cavalo fica corcoviando, ou então nós matamos a emoção, matamos o cavalo, não vamos mais a parte alguma. Pessoas secas que mataram os seus desejos e emoções não são muito difíceis de compreender e encontrar. E o resultado desse processo, infelizmente, é a perda do sentido da vida. Assim também, as palavras de Lutzenberger nos fazem pensar. Se fôssemos verdadeiramente materialistas, estaríamos, antes de mais nada, preocupados com a nossa saúde física e com a conservação ecológica do meio ambiente, pois tanto a saúde física quanto o ambiente ecológico em que vivemos é material. Nós não somos materialistas, a nossa cultura é essencialmente sensacionista e buscam as sensações às custas do corpo, portanto, em contradição entre a alma apetitiva e o corpo físico, entre a alma inteligível ou racional e o nosso lado animal ou apetitivo, como Aristóteles dizia que o homem é um animal racional, mas a parte animal parece mais forte, e levar a racionalidade a seu serviço, de modo que nós usamos hoje o último grau da ciência contemporânea para criar bombas capazes de destruir 200 vezes a humanidade. Isso é uma contradição brutal. De onde vem tudo isso? Da nossa falta de controle das nossas emoções mais simples. Dizia também Franz Hartmann, e isso se encontra no livro de Blavatsky, O Ocultismo Prático, a energia acumulada não pode ser aniquilada,
É inútil tentar resistir a uma paixão que não podemos controlar. Se a sua energia acumulada não for conduzida para outros canais, crescerá até que se torne mais forte que a vontade, mais forte que a razão. Se eu simplesmente represo um rio, vai acontecer duas possibilidades. Ou daqui a pouco a água do rio passa por cima da represa, ou ela acaba arrebentando o dique, e aí nós vamos ter uma enxurrada que talvez seja ainda pior. Essa é a definição clássica de loucura. Para controlá-la, tu tens de conduzi-la para um canal superior. Desse modo, o amor por uma coisa vulgar pode ser modificado, transformando em amor por algo elevado. E o vício pode ser transmutado em virtude se o seu curso for alterado. A paixão é cega e vai para onde for conduzida. A razão é um guia mais seguro para ela que o instinto. Essa deveria ser a função do cocheiro, conduzir com a mente a nossa emoção de uma forma mais construtiva, de modo que nós pudéssemos chegar a cumprir o objetivo da senda espiritual, que é a auto-iluminação, ou a partir do autoconhecimento, a libertação do nosso próprio sofrimento. A ira contida ou o amor acabará descobrindo algum objeto sobre o qual descarregar sua fúria. Aí dá aquelas paixões à primeira vista e depois grandes decepções, porque a pessoa acumulou tanta energia reprimida que depois jogou sobre a primeira figura do sexo oposto que lhe cruza pela frente e já está querendo casar no dia seguinte, e aí todas aquelas coisas que vocês conhecem alguns anos depois, o que acontece? De outro modo, poderá produzir uma explosão que destruirá seu próprio agente, mas após a tempestade vem a bonança, e os antigos diziam que a natureza tem aversão ao vácuo. Não podemos destruir ou aniquilar uma paixão. Se ela for expulsa, uma outra influência elemental tomará o seu lugar. Não deveríamos, portanto, tentar destruir o inferior sem pôr algo em seu lugar, mas deveríamos substituir o inferior pelo superior, o vício pela virtude, a superstição pelo conhecimento. Eu diria apenas que nós estamos dentro de um sonho criado por nós mesmos que nós não sabemos conduzir. A liberdade existe toda vez que essa ausência de apego à autoimagem que nós criamos, aos nossos gostos e desgostos, se torna possível. E a meditação é o primeiro passo para nós descobrirmos como a mente cria o mundo onde nós mesmos acabamos vivendo e gera as emoções e as ações correspondentes. Porque uma emoção, ela é criada por uma imagem mental, senão ela é mera sensação passageira. Ela só se enraiza como emoção e reconhecimento de alguma cena quando ela está também alicerçada na memória. Portanto, eu posso escolher os quadros mentais e orientar as minhas emoções. Eu posso ser senhor de mim mesmo e não escravo dos meus próprios quereres. E é esse processo de libertação que está simbolizado nos Yoga Sutras de Patanjali, quando a mente é perturbada por pensamentos impróprios, a constante ponderação sobre os opostos é o remédio. Então isso é o início da meditação, aquilo que Blavatsky chamava a inexplicável e ardente aspiração do homem interior pelo infinito. Essa sede pelo infinito, essa sede pela libertação. E assim, Krishnamurti também enfatizava que a meditação é o começo do autoconhecimento e o autoconhecimento é o começo da sabedoria. Nasce a sabedoria só quando há liberdade da mente, e a mente que está tranquila encontrará o atemporal. Então nós vamos precisar tempo para conhecer a nossa mente e os seus movimentos. Numa palestra tão curta como essa, eu só posso dar talvez o gostinho, mas a ênfase de que o reino interior precisa ser conquistado. Mais do que conquistar a Lua com viagens de natureza considerada extraordinária na astronáutica, nós precisamos desvendar, conhecer todo o universo interior que o ser humano, com seu poder criativo, aqueles 95% do seu cérebro, é convidado a fazer pela natureza. Mas para isso ele precisa vencer seus hábitos e preparar-se, purificar-se para o aprofundamento na senda do autoconhecimento.